Passamos, então, ao processo retirado de pauta o processo. Passamos ao processo agora 24.516, que tem como relatora a Sua Excelência, a conselheira do Dulcinea Benício. Então, passa a palavra. Obrigada, Excelência. Na verdade, os três processos estão em um só. Então, será o processo 24.171, porque são três gestores recorrendo sobre a mesma decisão. Então, são os três processos num só. Então, ouço o Ministério Público, julgamento em bloco. Nada oposto, presidente. Conselheiro José Augusto. Nada oposto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Concordo, senhor presidente. Conselheira Naru Maria. De acordo, senhor. Conselheira Maria de Jesus. De acordo. Pois não, nobre conselheira, julgamento em bloco dos três processos seguintes. Obrigada, Excelência. Senhor Procurador-Chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, trato os autos de embargo de declaração opostos pelos senhores Felismar Mesquita Moreira, Edivaldo Soares de Magalhães e Gildo César Rocha Pinto, com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38/93 e 156, segundo, e 158 do Regimento Interno desta Corte, no intuito de sanar a apontada omissão, obscuridade e contradição no acordo número 10.678, de 8 de março de 2018, proferido nos autos de recursos de reconsideração interposto contra a decisão desta Corte, proferida nos autos do processo autônomo 21.508, no qual foi aplicada a multa no montante de R$ 357 para cada um dos embargantes, em razão da ausência de fiscalização do contrato firmado com a pessoa jurídica G. Alves Ferreira M.E., o que ocasionou sua condenação subsidiária em reclamação trabalhista proposta pela senhora Cirlândia Vieira de Souza, e o plenário, então, julgando, decidiu multar os três gestores. Assevero os embargantes haver omissão, contradição e obscuridade do julgado em exame, aqui já falando do recurso, uma vez que não foram apreciados os argumentos lançados nos recursos de reconsideração acerca do caráter rescisório das verbas pleiteadas pela senhora Cirlândia Vieira de Souza, contratada pela pessoa jurídica G. Alves Ferreira M.E., de modo que os gestores não podem ser responsabilizados, tendo em vista que o contrato com a referida empresa já havia se encerrado e a existência de diversas ações trabalhistas não permite presumir falha na fiscalização do cumprimento da avença. 2. O pagamento das verbas trabalhistas devidas à ex-empregada foram custeados com créditos que a pessoa jurídica detinha junto ao DEPASA. Por fim, requeriu conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para modificar o Acórdão 10.678 de 2018, sanando as noticiadas omissão, obscuridade e contradição e reformar a decisão desta Corte de Contas. Encaminhados os autos à DAF, esta se manifestou, por meio da 4ª Inspetoria, pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, mantendo-se o Acórdão número 10.678. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre Procurador-Chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos por Felismar Mesquita Moreira, Edivaldo Soares de Magalhães e Gildo César Rocha Pinto. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Nos três recursos, não vislumbramos qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, contra a decisão recorrida e, nesse sentido, então, nós opinamos pelo conhecimento dos embargos de declaração, por ser próprios e tempestivos, e, no mérito, negar provimento, em todos os três. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para seu voto. Trato os autos de embargos de declaração opostos pelos senhores Felismar Mesquita Moreira, Edivaldo Soares de Magalhães e Gildo César Rocha Pinto, no intuito de sanar a apontada omissão, obscuridade e contradição no acordo número 10.678, 2018, eu fui a relatora, proferido em recursos de reconsideração interpostos contra a decisão desta Corte, proferida nos autos do processo autônomo 21.508 de 2016, no qual foi aplicada a multa no montante de R$ 357 para cada um dos embargantes, em razão da ausência de fiscalização do contrato firmado com a pessoa jurídica G. Alves Ferreira M.E., o que ocasionou sua condenação subsidiária em reclamação trabalhista proposta pela senhora Cirlândia Vieira de Souza. Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de esclarecer que as verbas pleiteadas pela senhora Cirlândia Vieira de Souza em reclamação trabalhista, que tramitou na Vara de Trabalho de Sena Madureira, diziam respeito ao salário do mês de agosto de 2015 e a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS
realizados durante o período laborado, que foi de 1º de dezembro de 2012 a 2 de setembro de 2015. Pelos cálculos de folhas 474 e 478 dos autos do recurso de reconsideração, chegou-se ao montante de R$ 2.538,56, tendo sido realizado o acordo em 14 de junho de 2016, no qual a ex-empregada aceitou o recebimento do valor de R$ 2.163. Verifica-se que, de fato, as verbas pleiteadas se referem ao encerramento do contrato de trabalho firmado, constando nos anexos 1 a 33 dos autos de recursos de reconsideração os comprovantes de recolhimento do FGTS durante o contrato de trabalho, não havendo que se falar que houve falha na fiscalização por parte dos senhores Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira. Como já salientei na decisão ora embargada, como regra, a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade subsidiária da administração pública, direta e indireta, pelas obrigações trabalhistas não cumpridas por empresa prestadora de serviços, quando evidenciado, culpa em eligendo ou em vigilando. Porém, esta responsabilidade subsidiária, segundo a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário número 760/931, com repercussão geral reconhecida, não é transferida automaticamente ao ente público contratante, carecendo de prova da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Esse entendimento, aliás, não é novo no âmbito daquela excelsa Corte, que na ação declaratória de constitucionalidade número 16, vedou a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. No plano da Justiça Laboral, o Tribunal Superior do Trabalho também sumulou os contornos da responsabilidade subsidiária da administração pública nas hipóteses de inadimplemento dos encargos trabalhistas, salientando que a responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Nesse sentido, confira-se o item 5 da súmula 331 do TST em verbis. Contratos de prestação de serviço, legalidade. Os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente nas mesmas proporções do item 4º, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666, de 21 de 6 de 93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Desse modo, tenho que os embargos de declaração opostos pelos senhores Felismar Mesquita Moreira e Gildo César Rocha Pinto devem ser providos, uma vez que, sanando a noticiada omissão acerca do caráter rescisório das verbas trabalhistas pleiteadas, é possível aferir que não houve falha na fiscalização por parte dos ex-gestores, hábil a justificar a aplicação de multa prevista no artigo 89, segundo da Lei Complementar 38/93. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães, que exerceu o cargo de diretor-presidente do DEPASA de 1º de janeiro de 2015 a 6 de abril de 2018, devem ser desprovidos, pois se verifica pelos autos que o contrato de número 09/2011-0414, firmado em 2 de setembro de 2011, teve sua vigência postergada até 1º de dezembro de 2015, consoante o 6º termo aditivo assinado em 1º de setembro de 2015, constante em CD-RUM apresentado por cada um dos ex-gestores. Desse modo, o encerramento do contrato de trabalho da senhora Cirlândia Vieira de Souza, firmado com pessoa jurídica G. Alves Ferreira M.E., que perdurou entre 1º de dezembro de 2012 a 2 de setembro de 2015, se deu durante a gestão do senhor Edivaldo Soares de Magalhães e também enquanto estava em vigor o contrato firmado pelo DEPASA. Ressalte-se que o ora embargante também firmou o termo de acordo em 3 de 8 de 2015 com a mencionada pessoa jurídica para pagamento da quantia de R$ 798.443,27, referente a reajuste do referido contrato no período de outubro de 2012 a maio de 2015. Do referido acordo, pactou-se o pagamento da primeira parcela de R$ 114.172,31,
que aconteceu em 3 de setembro de 2015, e mais 24 parcelas de R$ 28.511,29 a serem pagas até setembro de 2017. Observa-se que, embora a pessoa jurídica estivesse recebendo os referidos valores do DEPASA, deixou de efetuar o pagamento do salário do mês de agosto de 2015 e a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, a senhora Cirlândia Vieira de Souza, e não deveria, portanto, continuar a receber se não estava adimplente com a sua ex-empregada, o que só veio a auferir o que lhe era de direito após acordo realizado em 14 de junho de 2016 pelo DEPASA, que descontou o montante acordado do crédito devido a G. Alves Ferreira M.E. Ressalte-se que o ex-gestor não possuía a intenção de renovar o contrato firmado com a referida pessoa jurídica ou realizar novo certame, pois, como também informou nos embargos, foi realizado o processo seletivo simplificado em julho de 2015, visando a contratação de pessoal para preencher o quadro de servidores da autarquia em substituição aos empregados terceirizados. Desse modo, poderia o ex-gestor ter melhor se preparado para o fim do contrato pactuado, que aparentemente dependia exclusivamente da referida avença para estar em pleno funcionamento, até porque, embora as verbas trabalhistas pleiteadas tivessem caráter rescisório, no específico caso tratado nestes autos, isso não afasta a responsabilidade subsidiária da administração, se demonstrada que não houve a devida fiscalização até o completo encerramento da avença firmada. Ante exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos senhores Felismar Mesquita Moreira e Gildo César Rocha Pinto, e, no mérito, pelo seu provimento, afastando a multa aplicada pelo Acórdão 1560 de 2017, da segunda Câmara desta Corte, confirmada pelo Acórdão 10.678 de 2018 do plenário, uma vez que restou demonstrado que não houve falha na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas pela pessoa jurídica contratada. Conhecimento desse provimento dos embargos de declaração opostos pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães, mantendo-se a multa no montante de R$ 357, estabelecida no Acórdão 1560 de 2017 da segunda Câmara, tendo em vista que houve falha na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas devidos pela pessoa jurídica G. Alves Ferreira M.E., e, após as formalidades de estilo, o envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi o voto. Conselheiro Almir Ribeiro. Voto com a relatora, senhor. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu inclusive enalteço a nobre relatora, que foi agora de forma profunda dentro do processo, verificar responsabilidades, um contrato que vigorou de 2011 até 2015, e que é como aqueles contratos de prefeitura, um contrata, o outro segue, e aí não sabe que tem, e vai, e aqui até para um terceirizado, e aqui a nobre relatora se aprofunda, e é uma ação trabalhista no final do contrato. O gestor já está para encerrar, para sair em 2015, tanto é que encerra o contrato em 2015, e esta é uma servidora que sai em agosto, setembro de 2015, e que tem problemas trabalhistas, e eles revertem em cima do contratante, que no caso era o órgão que agora recorre. Mas eu quero divergir no final, na última multa que ficou de R$ 357, porque nós só aplicamos multa de R$ 357 e não pedimos devolução. Por quê? Porque tudo foi compensado. Então, realmente, o gestor peca no vigilando em setembro, mas ele continua no cargo, faz o ajuste da dívida para pagamento parcelado, e quando ele tem a notícia de que o Estado paga, ele continua vigiando, atrasado, e ele faz a compensação, conforme está escrito no voto. Então, ele também não cabe agora, já que agora, nesta nova comprovação, se percebe bem que não há prejuízo horário e que ele vigiou mesmo atrasado e fez a compensação, também não cabe. Então, eu acompanho a voto da nobre relatora, apenas divergindo e acatando também os embargos para o último gestor. É como voto, excelência. Então, retira a multa, é? Retira a multa Retira. também, 357. Mantém o mesmo voto primeiro. Acata o embargo dos três, e não Tá só bom. dos dois primeiros. Conselheira Ana Lu Maria. Eu voto com o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro. Conselheira Maria de Jesus. Da mesma forma, senhor presidente, eu também acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Deu maioria. Empatou. 3 a 3. No último item empatou. Só no último item, né? Então, vamos tirar o desempate, acompanhando também, retirando a multa no último item. Então, por maioria, nos termos da voto do conselheiro
relatora e por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relatora e por maioria no último item com o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo